Rapaziada, hoje nós iremos falar da sensação do campeonato, o time do Mirassol, que está jogando a primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro. E ontem eles protagonizaram mais um jogaço, empataram com o time do Botafogo. O Mirassol, que está aí entre os candidatos a ganhar a vaga na Libertadores, na sua primeira participação na Série A, está fazendo uma excelente campanha. Como eu já falei, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. E ontem, apesar do jogaço que eles fizeram contra o Botafogo, teve muitas polêmicas nesse jogo. Tem muitos memes também que a galera já está fazendo aí com a equipe do Mirassol. Vamos mostrar um pouco sobre isso aqui agora no vídeo, rapaziada. Começando aí com o jogaço que eles fizeram ontem. O Mirassol estava perdendo de 3-0 para o Botafogo, mas foi buscar o empate. Terminou aí 3-3, placar final. E o Mirassol teve chances de virar, não virou o jogo por causa de lances polêmicos, um pênalti não marcado para o Mirassol. O time do Botafogo também reclamou de pênaltis não marcados. A arbitragem aqui no Brasil, como sempre, sendo destaque negativamente, infelizmente. Mas outra vez a arbitragem influenciou diretamente no resultado, podemos dizer assim. É o que vamos analisar aqui mais adiante no vídeo. Mas o fato é, rapaziada, que o Mirassol está fazendo uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro. Ontem mesmo eles estavam perdendo aí de 3-0 e conseguiram buscar o empate e conseguiram se manter ali entre os 4 primeiros colocados. E a galera não perde tempo, já está fazendo alguns memes. Colocaram uma imagem comparando o Mirassol com o Leicester. Quem não lembra do Leicester, é um time que também conseguiu subir as divisões aos poucos e quando chegou na primeira divisão da Premier League, conseguiu ser campeão em meio a tantos clubes milionários, tantos clubes aí que é considerados os maiores do mundo. O Leicester foi lá, conseguiu ganhar a Premier League e estão comparando agora o Mirassol com o Leicester. Já fizeram até outro meme colocando o Mirassol chegando para destruir os 3 primeiros colocados do Brasileirão, que é o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Mirassol vem com tudo aí. O rapaz se empolgou, colocou a legenda: o Mirassol vem pro título, eles vêm te pegar, estão vindo. Alguns torcedores se empolgando, acreditando que o Mirassol já tem até chances de títulos. Acredito que seja apenas meme, porque realmente é muito difícil aí tomar do Flamengo, que já abriu uma boa vantagem, tem jogos a menos. Palmeiras também tem jogos a menos e está ali colado no Flamengo. Cruzeiro vem um pouco mais atrás, mas independente do que aconteça, o Mirassol já fez uma campanha extraordinária na sua primeira participação na Série A do Campeonato Brasileiro e todos estão aí admirados com a campanha do Mirassol. O lance polêmico por parte do Mirassol, rapaziada, foi esse impedimento que o árbitro marcou, que num possível lance que seria pênalti para o Mirassol, ele marcou um impedimento antes da falta. A página aqui do Mirassol até postou ironizando, falou: só não tomaram a virada porque passaram a mão no meu Mirassol. Se ele realmente marca esse pênalti, acredito que o Mirassol teria saído com a vitória, teria virado o jogo. Mas também teve lances aí que poderia ter sido pênalti para o Botafogo, como outros comentaristas analisaram e viram que também o árbitro falhou em não marcar pênaltis para o Botafogo. Os especialistas de arbitragem estão falando que ele errou em não marcar o pênalti. E é o que vamos ouvir agora de um especialista. O canal aí Sou do Apito analisou alguns lances desse jogo. Vamos ouvir as palavras dele. Os árbitros da CBF não conhecem a regra do futebol e eu posso te provar. O árbitro baiano Bruno Vasconcelos apitou o Botafogo e Mirassol pelo jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. E o VAR era o mineiro Emerson Ferreira. E logo no começo do jogo, quando ainda estava 0-0, teve essa disputa aqui dentro da área do Mirassol, onde o defensor do Mirassol perde a posse da bola para o atacante do Botafogo e o defensor do Mirassol, ao perder essa posse, puxa a perna do atacante ali com o seu pé para ele não prosseguir com a bola. Percebam que o contato acontece dentro da área, mas lembre-se, o protocolo Sintra-Bassols existe para lances de sentimento e não lances racional. Esse é um lance que não precisaria nem de VAR para ser marcado, mas eu sei a limitação do Bruno Vasconcelos. Isso aqui é falta dentro da área, pênalti. O VAR Sintra-Bassols
não sugeriu revisão. E antes de te dar minha opinião sobre o lance mais polêmico ali dentro da área do Botafogo, eu vou ler para você o que está escrito no livro de regras sobre esse lance que aconteceu no final ali do segundo tempo, dentro da área do Botafogo. A regra diz o seguinte: se um jogador que se encontra na posição de impedimento se deslocar em direção à bola com a intenção de tocar nela e for objeto de uma falta antes de tocar na bola ou disputá-la com um adversário, essa falta será punida por ter sido cometida antes da infração por impedimento. Como no caso foi o defensor que vai ali até o atacante e não o atacante que vai até o defensor, não é o atacante que impede o defensor de chegar na bola e nem de disputar a bola, é o defensor que de maneira faltosa atinge o atacante impedindo ele de chegar na bola, a falta aconteceu antes de configurar o impedimento. A regra diz isso. Não existiu impedimento aqui, pois o atacante não toca a bola e nem impede o defensor de disputar a bola. Marcar impedimento nesse lance é mostrar desconhecimento da regra. Mas falar o que dessa arbitragem comandada por Rodrigo Sintra? Sintra que prefere ficar viajando aí o Brasil todo fazendo sua política ali, palestrinhas nas federações, ao invés de se preocupar em melhorar a arbitragem brasileira. Enquanto esse for o nosso presidente da comissão de arbitragem, não vejo esperanças. Como eu falei na semana passada, chegamos no fundo do poço. Como vocês bem viram aí, rapaziada, teve também lances polêmicos para o Botafogo. Um pênalti não marcado, um possível pênalti. Teve outro lance também que o PC Oliveira falou que deveria ter marcado pênalti para o Botafogo em um pisão dentro da área no Barbosa. Então foi um jogo que teve muitas polêmicas de arbitragem. Mas independente disso, o Mirassol foi guerreiro, conseguiu buscar o empate. E para finalizar o vídeo, rapaziada, vamos ouvir as palavras de Reinaldo, que saiu insatisfeito com a arbitragem, reclamando muito. Vamos ouvir aqui as palavras dele. A gente tava conversando que eles falaram que era protocolo e checar o impedimento, um impedimento que não existe. Então, é um pênalti muito claro, na TV todo mundo viu, né? Então, a gente, Mirassol... não porque a gente tá na primeira divisão agora, o primeiro ano, que os caras têm que acabar com nossos sonhos. A gente tem um sonho, a gente tem o nosso sonho de buscar uma competição sul-americana, de brigar lá em cima, como a gente tá brigando, jogando futebol, não árbitro, não nada. Dificilmente a gente faz uma cera, tenta falar com o árbitro um lance ou outro, mas quando é um lance assim, é muito escancarado, sabe? Então, eu quero... Não só eu, mas todo o Mirassol quer que todo mundo, a CBF, vá lá e se retrate e fale o que aconteceu nesse lance, o juiz não dá um pênalti muito claro para uma nossa vitória, que fizemos um segundo tempo maravilhoso aí de uma equipe jogando com 3-0 atrás do placar aqui na casa dos caras. E a gente conseguiu o empate, ter um pênalti para nós e a gente não ser favorecido com esse pênalti que foi muito claro. Então, tem o Paulinho, tem a nossa direção, eu tenho certeza que eles vão cobrar, mas cobrando aqui publicamente, porque eu acho que foi muito pênalti e o juiz não pode fazer uma vista grossa dessa não. Reinaldo reclamando muito aí, cobrando a CBF, e acredito que talvez saia alguma nota aí, a CBF falando sobre esses lances, mas eu queria também saber a opinião de vocês, rapaziada, o que vocês estão achando dessa campanha extraordinária do Mirassol. Se vocês acharam que também foi pênalti para o Botafogo, o que vocês acharam desse lance do Mirassol, se deveria ou não também ter sido marcado pênalti, deixem aí nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Tamo junto e até a próxima.